Bom, eu quero falar um pouquinho hoje sobre como algumas famílias tratam, como alguns pais lidam com seus filhos. Se são mimados, se são muito bajulados, se eles são ciumentos, se há uma provocação de egoísmo, né, entre eles, entre si. Por exemplo, um irmão pode, o outro não pode, porque é mais velho, o outro é mais novo. Então, coisinhas assim. Clássico, isso é clássico, alguns pais alegarem aos seus filhos para que eles possam estudar porque eles não tiveram a mesma oportunidade quando jovens, quando criança. Porque moravam na roça, porque moravam numa cidade que não tinha estrutura. Então, esse modelo de tratamento é um tipo de pensamento rígido. Estude porque eu não tive a oportunidade que você está tendo agora. Então, ou seja, coloca ali uma culpa, uma carga de culpa caso ele não consiga ter sucesso, caso ele não consiga se sentir bom naquele momento. Então, se ele tirar uma nota baixa, por exemplo, é algo que ele vai, naquele momento instantâneo, ele vai falar, poxa, não tirei uma nota boa, então eu não sou bom nisso que eu estou estudando. E aí, quando chega em casa, tem uma DR em relação a essa nota baixa. Então, os estímulos para a educação, eles são moldados. Em cada era, acontece de uma forma. Mas não acontece muito isso nos dias de hoje. Vamos lá, não acontece muito. E quando acontece, é pesado, é de forma bem pesarosa. Então, quando uma criança deixa muita comida no prato, geralmente quem põe a comida da criança é o pai ou a mãe, ou quem cuida da casa. Então, são pessoas adultas que colocam comida no prato de uma criança. E de uma criança de até 10 anos, vamos colocar, né? Senta na mesa e serve. Se sobra muita comida, vem-lhe uma bronca. Não deixe comida no prato. Pense nas pessoas que estão na rua passando fome. Isso é um tipo de pensamento rígido. Então, primeiro tem que vir, a primeira postura é quem serve o prato da criança. É um adulto. Então, o adulto ele tem que entender, ele tem que saber o quanto ele vai consumir daquele produto. É melhor ele pedir mais do que deixar no prato. Então, isso é um tipo de perfil analítico, né? Então, quem que serve? É a secretária, ela não sabe, são os primeiros dias dela aqui, então ensine ela. Ela não está na sua casa para poder arrumar a sua casa, para poder colocar tudo em ordem. Então, se é ela que vai ficar responsável por cuidar da sua criança, então oriente-a para que ela possa entender como fazer, né? Dessa forma, porque é assim que nas escolas que oferecem lanche, merenda, eles colocam ali o suficiente para saciar a fome naquele momento, mas não para sobrar comida, porque eles sabem que aquilo ali é uma merenda, que eles vão para casa e que eles vão comer em casa, comer melhor em casa, para não ficar o dia inteiro sem comer, né? Então, esses pensamentos rígidos, né, eles desvalorizam aquilo que você, de fato, precisa, com fé, valorizar. Aquilo que você valoriza, que você conquista. Aquilo que você conquista, na verdade. O que a gente conquista, a passinhos de formiguinha, é uma vitória, né? Nada é dado de mão beijada. E tudo aquilo que é muito fácil, que vem fácil, vai embora muito fácil, né? Tem um assunto também que ele é bem questionado, né? A pessoa se sentir culpada por ter sido abusada sexualmente. Isso não tem muito tempo. Nós tivemos aí aquele caso da Mariana, que estava numa festa e que ela foi abusada e foi uma polêmica o caso dela. Foi bem na época da quarentena, do Covid e da primeira onda. E aí, o que acontece? A mulher, ela começa a se culpar. Primeiro, ela começa a pensar, é uma gravidez indesejada? Faço ou não um aborto? O país legaliza ou não o aborto? O que vai ser da minha vida daqui para frente? Então, na mente dessa menina, dessa moça, dessa mulher, pode ser uma mulher mais madura também, que também sofre abuso sexual. Após o ato, após o acontecer, e principalmente se vier uma gravidez, ela se sente extremamente culpada, né? Por aquilo. Ela quer justiça, mas ela se sente culpada. Será que eu estava usando uma roupa muito curta? Será que eu fiz algum gesto de ter me oferecido para alguém? Né? Então, o que acontece? Essa mulher, essa menina, criança, moça, mulher, essas mulheres, elas sofrem tanto além da tortura psicológica, principalmente nos casos onde tem uma gravidez que a pessoa decide fazer um aborto porque é uma gravidez indesejada. Eu, Daniela, eu sou contra o aborto.
não sou a favor. Mas não posso comandar, eu não posso direcionar o direito de pensar daquela pessoa. Não é nem o direito do aborto, não, é o direito de pensar. Se aquela pessoa quer fazer ou não, se aquela pessoa tomou a decisão ou não, não cabe a mim. Né? Não, eu não posso me definir por isso. Se ela me pedir uma opinião, eu dou a minha opinião. Olha, eu não sou a favor, eu sou contra. Mas se você quiser, se você acha que é certo fazer, faça. E como cristã também, isso é um peso muito grande, né? Porque eu assisti um filme, e esse filme, ele mexeu um pouco, bastante assim comigo, Os 40 Dias em que Ela Vê. Esse é o título do filme, Os 40 Dias em que Ela Vê. É uma moça que ela faz 2 abortos antes de se casar, e depois ela casa, tem o segundo casamento, na verdade, ela faz um no primeiro casamento, quando solteira no primeiro casamento, depois ela casa. E está grávida. E ela acaba trabalhando na mesma clínica que fez o aborto dela, onde ela quase perdeu a vida. Então eu conheço casos de mulheres que tiveram doenças íntimas seríssimas, que não tem mais vontade de ter um contato sexual com o parceiro, porque por vergonha, por culpa. Isso é tão sério, porque isso já abrange outras características. Então, quando a mulher ela é abusada, ela se sente suja, ela se sente intocável, não por ser chata, mas assim por não estar à altura de ter um momento de prazer. Ela não se sente no direito de ter um momento de prazer. Olha a gravidade dessa situação. Quando alguém comete um erro, e a pessoa, é aquela história, você pode ter 1000 atitudes boas, 1000 boas ações, mas se você fizer uma errada, vai apagar tudo aquilo de bom que você fez. Esse é um péssimo comportamento do ser humano, não é do brasileiro, não, é do ser humano, é da humanidade. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas, aprender a olhar os pontos positivos daquela pessoa, e quando ela fizer algo que não agrade, não que seja errado, porque de repente não é errado, só não agradou a alguém, e que se aquilo não agradar, que isso seja conversado, que isso seja repensado e refeito, talvez, né, se houver possibilidade. Mas não chegue para a pessoa e fique apontando os erros dela, as coisas erradas que ela já fez, porque ela, tenho certeza que ela fez mais coisas boas do que coisas erradas, do que pontos errados. Então é o ser humano que tem a necessidade de ter a razão, ele faz muito isso. Ele aponta o dedo muito para o próximo, para a pessoa, e não valoriza aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela tem de melhor, né? Ela não admira a companhia da pessoa, os bons feitos que essa pessoa fez por ele ou por ela, né? Isso acontece muito dentro da família, dentro de casa, com pais e filhos, entre irmãos que não são unidos, principalmente. Irmãos que não são unidos, um aponta o dedo para o outro, e sempre tem um que se destaca um pouco mais, porque é mais falante, né, mais expressivo, e o outro já é mais tímido. Então, sempre tem essa troca de farpas entre irmãos. E isso não é saudável para ninguém. Não é saudável para os irmãos, não é saudável para os pais, para quem convive dentro daquela casa. Então, é complicado a gente lidar com situações onde a pessoa não procura ajuda. Então, se tem conflitos, busque ajuda. Hoje a internet está aqui à disposição para você poder consultar, para você pesquisar, para você ter consulta online, para você ter terapia de forma gratuita. Então, não faltam ferramentas, mas falta força de vontade, falta um preparo emocional para que as pessoas possam despertar, para que esses pensamentos rígidos existam, né? A vida toda eu tive um pai ausente, então eu também sou um pai ausente. Isso é um outro clássico. Então, quando um pai ele não é muito presente na vida do filho, ele joga a responsabilidade na história paterna dele. Meu pai não era assim comigo, então eu não sei ser assim com meu filho. Então, ele precisa aprender. De repente, com o primeiro filho, falha bastante. Às vezes, no segundo filho, como já teve a primeira bagagem, ele pode acertar mais e demonstrar um pouco mais de amor, um pouco mais de afeto, um pouco mais de carinho. E aí, o primeiro filho pensa que o pai ama mais o segundo do que o primeiro. Mas dá para entender que as realidades são diferentes? O primeiro filho é a primeira experiência, é a primeira pancada, é a primeira... tudo que acontece de bom e de ruim é novidade ali para o casal, tanto para o pai como para a mãe. O segundo filho, ele já vai ser um problema diferente.
não é um problema, perdão pela palavra, não, já vai ser uma questão diferente, onde eles já aconteceu a primeira situação ali, então eles já estão mais antenados, já sabem mais ou menos como lidar. Se vier ali um terceiro filho, então é uma bagagem completa, né? Então, geralmente, o primeiro filho, pode ocorrer isso, né? E tem sempre um que pirraça o outro, tem sempre um que provoca o outro, né? E aí, o que que acontece? Cresce com a ausência do pai e chega e fala. Recentemente, eu ouvi uma pessoa falando para mim que não cresceu, vendo os pais o educarem com afeto, um abraço, com carinho, né? Que é o que geralmente a mulher, ela tem mais isso, né? E por esse motivo, essa pessoa é um pouco restrita a demonstrar emoções. Olha o grau da seriedade aí de novo, né? Então, a gente precisa falar um pouco mais sobre esses perfis comportamentais, que são assuntos extensos, né? E a gente não pode deixar isso transparecer muito na nossa vida, porque isso faz com que a gente entre num clima depressivo grande. É uma extensão de depressão, né? Onde a gente fica um pouco mais restrito, isolado, introspecto, a gente não quer muita conversa, a gente não quer saber muito de conversar, a gente não quer saber de contar história, onde a gente fica bem reservado mesmo. E é nesse momento que acontece o ápice da grande depressão. É nesse momento que a pessoa não tem mais forças. Então, antes de chegar nesse momento, você que está perto, ajude, converse, procure ajuda, entendeu? Procure saber aonde você pode conseguir. Você que está perto, que eu digo, família. Porque o vizinho, ele não tem responsabilidade, mas suponhamos que uma pessoa more só e a única amiga naquele prédio é a vizinha. Então, se a vizinha está começando a perceber que você, né, de repente a outra pessoa não está bem, procure ajuda. Então, isso serve para quem mora só também, para as pessoas que são mais solitárias, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo. Quantos casos de suicídios que nós temos que as pessoas foram encontradas mortas? Encontradas, ou seja, ficou um tempo sem aparecer, foram atrás e pá, a pessoa cometeu suicídio. E por que ela cometeu suicídio? Aí muitos deixam alguma carta, muitos não deixam, e os que deixam, fica claro que ele estava sendo ali invisível aos olhos de todos. Então, precisamos atentar os nossos olhos e as nossas percepções para quem está perto da gente, né? É o que nós podemos fazer, no momento. E procurar ajuda da melhor forma possível, imediatamente, né? Uma terapia, eu costumo dizer que a gente tinha que nascer na sala do terapeuta. A terapia, ela ajuda muito, 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 muito. Eu comecei a fazer terapia aos meus 17 anos, né? Tem anos que eu pratico a terapia e hoje, assim, eu só posso agradecer pelo bem que me fez, sabe? Aprender a me conhecer, aprender a me identificar perante as pessoas, aprender a dizer não, que era muito difícil para mim. Dizer não era algo assim complicado, aí vinha um pouco da necessidade de agradar as pessoas, né? E a gente não consegue agradar todo mundo. Nem Cristo conseguiu agradar todo mundo, quem dirá nós. Então, vamos atentar, olhar para isso. Então, eu quero deixar esse recadinho aqui de hoje. De que forma que você está olhando para o seu próximo? De que forma que você está reagindo com as reações de quem é seu próximo? Seu irmão, seus pais, pais com os filhos, avós, tios, tias, primos, primas. Como que você se relaciona no meio de todas essas pessoas? Principalmente na família, né? Então, fica com essa diquinha, a gente vai falar mais no próximo vídeo.